É, deixa então abrir oficialmente nosso debate de hoje. Boa noite, é, Maíra, Gabriel, Arthur, seja bem-vindo. A gente vai discutir então um acontecimento, né? Em qualquer situação normal seria o acontecimento da semana, né? Mas nos tempos que a gente está vivendo é um 7 a 1 por dia, então parece que já virou pauta ultrapassada, assim, mas é, na segunda-feira, né, para quem está acompanhando esse noticiário disso, houve uma reunião, né, do Conselho de Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, e ali estava em pauta uma proposta de iniciar os estudos para um eventual tombamento, né, do que a gente conhece como Complexo do Ibirapuera, né? Então, ginásio, né, todo aquele conjunto esportivo, Constâncio Vaz de Guimarães. A proposta foi rejeitada e, conforme a gente tem notícia, existe um plano aí de transformar aquele complexo enfim, num centro de eventos, né, com hotel, e aí ganhou muita visibilidade na mídia a história de ter um centro de compras também, né, um shopping center. Então, né, simplificando um pouco a coisa, era bom, vamos transformar né, o Ibirapuera, né, o complexo do Ibirapuera, num shopping center. Então, a gente resolveu organizar esse debate para pontuar um pouquinho, né, o que está em discussão aí, o que está em jogo também. E no meio disso, algumas questões, né, aparecem e dizem respeito à, né, questão do patrimônio, estritamente falando, mas também, né, digamos, a atuação aí da gestão pública em relação a esse patrimônio. Entra um pouco também de uma discussão até de planejamento urbano, de gestão urbana, né? Então, vários desses assuntos estão em pauta aqui hoje. Opa, mais um convidado está entrando aqui. Então, vou apresentar muito rapidamente, mas vou deixar que vocês mesmos se apresentem, né? A gente tem, então, dois arquitetos, eu e o Gabriel, e dois historiadores, né? Maíra e Lindeneck está entrando agora na sala. Então, vou passar então a palavra para vocês. O chat está aberto, né? A gente pode, assim, principalmente, Arthur, você fica à vontade para deixar seus comentários, perguntas aqui, conforme outras pessoas entrem, se quiserem participar também, deixa comentários, perguntas, eu vou coordenando aqui, lendo e transmitindo, né, para o nosso grupo aqui. Queria também aproveitar a ocasião para dizer que esse time reunido aqui é parte do corpo docente de um curso de pós-graduação do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo, cujo nome é exatamente Patrimônio Cultural e Memória, né? A gente é um curso muito recente, né? Foi aprovado a abertura do curso esse ano ainda, né? Então, quem eventualmente tem interesse no assunto, ou quem souber de interessados no assunto, podem procurar Belas Artes, ou a mim mesmo, né, quem depois quiser, posso passar contatos também. E além desse curso de pós-graduação Lato Sensu, também tem um mestrado profissional de arquitetura, urbanismo e design, que eu sou igualmente coordenador. Então, os temas que a gente está discutindo aqui interessam aos dois cursos e a cada um enfim, dos cursos e das instituições que os convidados de hoje estão envolvidos. Então,
Queria deixar, então, que vocês se apresentassem e, já quiser, colocar um primeiro comentário na roda, fiquem à vontade. Vamos, não sei, ordem alfabética, ordem do relógio aqui, podemos... Nem nossos alunos, né? Né? A gente pede para eles falarem e aí ninguém fala nada, né? Boa noite, gente. Então, seja o primeiro, então, Lindener, já que você teve a iniciativa. E a gente vai, então, no sentido horário aqui. Eu tinha pensado exatamente o contrário, mas, enfim. Tudo bem aí? Tudo bem? Virgílio, Maíra. Oi, Maíra. Olá, Gabriel, Arthur. Maíra eu já conhecia de longa data, o Virgílio também, mas o Arthur e o Gabriel não. Então, prazer conhecer vocês. Eu sou o Lindener, sou professor de História da PUC Campinas, né, de História e Direitos Humanos, História, Patrimônio Cultural e História Contemporânea, são as disciplinas que eu ministro lá. Sou historiador pela FEFELESH e fiz um mestrado e doutorado lá na FAUSP com a Beatriz Bueno, que também é orientadora da Maíra. E estou aqui hoje para aprender com vocês sobre essa tragédia, né? Mais uma tragédia da cidade de São Paulo, dessa que parece ser esse que parece ser mais um capítulo de um cortejo triunfal de barbaridades dos tucanos, né? Dos eternos tucanos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Enfim, é isso por enquanto. Maíra, você quer falar? Oh. Oi, boa noite. Eu sou Maíra, eu sou historiadora, mestra em História pela FEFELESH, orientada pela professora Maria Odila Leite da Silva Dias e doutoranda na FAUSP, terminando já, orientando a professora Beatriz Bueno. Eu trabalho com os excluídos da história, né, mais especificamente os bêbados, as prostitutas e mulheres vítimas de feminicídio, e trabalho muito com a história da cidade, com isso, não só a história social dessas pessoas, mas a relação dessas pessoas com a cidade, que envolve muito do campo do patrimônio, da remodelação urbana e de tudo isso que a gente vê acontecer todos os dias, porque uma rejeição de uma preservação também é um processo de exclusão. E acho que é isso por agora. Boa noite, Marcos, Maíra, Lindener, Arthur. Meu nome é Gabriel, eu trabalho num lugar chamado Centro de Preservação Cultural, que é ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Trabalho, enfim, a gente lida com questões ligadas ao patrimônio cultural da universidade, questões ligadas ao patrimônio de modo geral. Enfim, já trabalho com isso faz 8 anos. Sou mestre na área de paisagem e ambiente pela FAUSP e atualmente doutorando. Não sei se, Marcos, você quer colocar alguma questão ou talvez a gente já possa comentar o assunto. Pode comentar, sim. Aí vou colocar algumas questões, mas pode ficar à vontade. O Marcos tinha feito o convite para fazer essa conversa. Quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco... não sabia bem se teria muito a falar sobre o caso específico do complexo do conjunto Constâncio Vaz, enfim. Mas aí eu fiquei, enfim, pela oportunidade de discutir essas questões, eu acho que o que eu gostaria de trazer é um pouco o quanto que esse caso ele é significativo e revelador dos problemas inerentes não provavelmente a gestão do patrimônio cultural, mas a representatividade dos órgãos de preservação. Acho que foi um pouco... foi meio que uma bomba que todo mundo recebeu, embora é aquele tipo de coisa que a gente fica desapontado, mas não surpreso, em função da composição atual do CONDEFAT. Mas
Eu acho que isso é o resultado de um processo que vem acontecendo há alguns anos que aponta para uma cada vez maior desdemocratização do patrimônio cultural, das políticas ligadas ao patrimônio cultural, em oposição a um movimento que vinha acontecendo, ainda que de uma maneira lenta e talvez tímida, nos anos 2000, que era no envolvimento maior dos órgãos de preservação, a população de modo geral, no sentido de propor ações de patrimonialização com uma perspectiva mais dialógica e em maior contato com os vários grupos sociais ligados ao patrimônio. Nos últimos anos a gente tem visto esses pequenos avanços que a gente presenciou sendo cada vez mais combatidos e anulados. A gente já viu, não sei se foi ano passado ou no anterior, aquela portaria, enfim, do governo do estado que reduziu a representação das universidades no CONDEFAT. Enfim, havia representantes se não me engano, eram 5 representantes da USP, 5 da Unicamp, enfim, de diferentes áreas, e essas representações serão reduzidas a uma única. Mas independente do fato de um órgão como o CONDEFAT ele já ter reduzido a representação das universidades, já era um órgão em que as universidades pareciam ser o único instrumento de representação da sociedade civil de um modo geral, além dos representantes da burocracia do Estado. Se esses órgãos de preservação são os órgãos que pretendem representar os vários grupos sociais formadores da sociedade brasileira, como prevê o artigo 216 da Constituição, ainda falta muito. Acho que um caso ainda mais explícito de distância entre os órgãos de preservação e os grupos sociais ligados ao patrimônio é o caso do CONPRESP, o órgão municipal, em que a ampla maioria dos conselheiros é ligados à burocracia do Estado e apontado pelo governo municipal, sendo que os únicos representantes da sociedade civil são representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Conselho Regional de Engenharia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E por mais importantes que sejam essas representações profissionais, elas são insuficientes para representar a complexidade cultural e a diversidade cultural que existe no município. No CONDEFAT a gente tinha pelo menos a representação das universidades, e agora nem isso. Enfim, existe um representante da Cúria e de nenhuma outra denominação religiosa. Enfim, aí o resultado é essa situação meio farsesca em que o Conselho acaba simplesmente legitimando uma decisão que já estava previamente tomada e que de fato não se preocupa em avaliar qual a relação desse bem cultural com de fato os grupos com os quais ele está ligado. E ignora completamente qualquer possibilidade de relação desse bem com esses grupos e simplesmente legitima uma decisão que já estava tomada, dando inclusive áreas de legitimidade democrática e cultural em função de ter passado no Conselho. Enfim, eu acho que só para concluir essa introdução, eu acho que é um caso significativo de como a gente ainda, os avanços que a gente assistiu nos anos 2000 de uma democratização do patrimônio agora estão sendo completamente anulados. Obrigado, Gabriel. Tem acho que um ponto importante que você está colocando aqui, que é, enfim, essa aura, né, essa fachada, vamos dizer assim, de análise técnica, né, de um processo legítimo que corre pelas instituições, né, assim, a gente tem ouvido muito isso, né, as instituições estão funcionando perfeitamente, né, só que funcionando dessa maneira, né, então, quando você fala, o projeto já estava, né, aprovado, de onde veio isso, né, quem concebeu, por que, né, dessa maneira. A gente que tem falado muito da questão de participação, sempre levanta essa bandeira também, né? Ele falou, bom, tá, qual é o nível de participação desejado e permitido, né? Porque, na verdade, isso acaba limitando muito exatamente esses acertos, né, que vêm de cima para baixo. Assim, então, abrir, né, processos mais transparentes, mais participativos, etc., é sempre um desgaste, né?
E daí tem um ponto que você tocou, não sei quanto os nossos convidados estão familiares com isso, mas a composição do conselho é um fator muito importante e que passa muito longe assim da maior parte dos olhares, né? Assim, então, eu vi durante essa semana uma postagem falando exatamente disso, assim, primeiro, né, a quantidade de conselheiros nomeados diretamente, né, pelo executivo aumentou brutalmente, assim, os representantes de fato da sociedade, né, tiveram redução. No fim das contas, o placar, né, acabou traduzindo basicamente isso, né? Os que se opuseram eram basicamente os representantes da sociedade civil, e os nomeados, né, vamos dizer assim, foram os que garantiram a aprovação com folga, né, com muita folga. Assim, enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa disso ainda antes de eu tentar passar para as nossas questões. Eu assim, tenho assim, acompanhado um pouco, né, porque já assim, fazia, né, acho que até na postagem desse evento eu comentei isso, assim, faz mais ou menos umas 2 semanas que eu estou acompanhando essa movimentação. E a ideia era, né, uma conversa em off aqui antes da gente começar, estava sendo até nesse sentido, assim, falar, primeiro o que estava em discussão era a abertura de um processo de tombamento, né, não era sequer uma reunião para decidir o tombamento disso. Então, acho que a gente pode primeiro começar pontuando isso, como é que esse processo acontece, acho que vale a pena talvez para esclarecer quem não é da área, né? Como é que se dá esse processo? Então, tá, a gente abre um processo, tem toda uma fase de estudos, de inventário, de, enfim, debates, inclusive, e que depois podem resultar no tombamento efetivo. Então, acho que a primeira coisa, queria que alguém contasse um pouco, ou falasse sobre isso. E um segundo ponto tá, e se fosse tombado, o que isso significaria? O que vocês podem falar? Bom, acho que o estudo para o tombamento, ele é uma coisa um instrumento que vai ser sempre importante. E a discussão era essa na reunião do dia 30, né? Se isso ia ser levado para um estudo maior, mais aprofundado, com essas etapas todas que o Virgílio citou, para definir se efetivamente valeria pedir o tombamento daquele espaço. Que uma vez que isso fosse aceito, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que esse espaço fica limitado a ser um centro cultural ou qualquer outra coisa. Ele pode e ele deve ser usado socialmente pela população e tudo mais, até efetivamente, de repente, se transformando mesmo num centro comercial, ou parcialmente isso, não com o que ele tem ali. Mas o tombamento, ele preserva uma estrutura e uma situação que garanta a preservação daquele imóvel, né, ou daquele espaço, enfim. Mas ele não é um instrumento que simplesmente congela o patrimônio, que você não pode fazer mais nada, que ele perde o uso e só pode ter destinação para um bem cultural ou qualquer outra coisa. Gabriel, também? Eu acho que, como eu tinha comentado, a gente assistiu a alguns avanços nos anos 2000 e um dos avanços que eu acho que foram fundamentais e que talvez a gente não tenha aproveitado adequadamente no campo do patrimônio material foram
as práticas de inventariação, registro e salvaguarda do que se costuma chamar de patrimônio imaterial. Enfim, a gente sabe que o Brasil virou uma referência internacional nesse campo. Inclusive, é importante destacar que hoje a gente recebeu a notícia de que o Departamento do Patrimônio Imaterial foi o novo diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN será um pastor evangélico, o que abre enormes preocupações em função de ser o espaço dentro do IPHAN que tem lidado com práticas de grupos indígenas. Enfim, a gente sabe todas as ameaças que tem esses supostos missionários que têm promovido eventualmente até atitudes de caráter etnocida. Mas enfim, os avanços que a gente viu nos anos 2000 dentro do patrimônio imaterial, em que pese ainda uma série de críticas sobre folclorização e tudo mais, mas mesmo isso eu acho que está muito bem discutido internamente, eles têm apontado para uma prática que envolve um questionamento daquela cadeia tradicional patrimonial em que primeiro você inventaria, para depois você preservar e para depois você valorizar, e dentro dessa valorização aí você coloca essas atividades ditas de educação patrimonial e sensibilização para fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a preservar alguma coisa que foi reconhecida por especialistas. O que as práticas de inventariação do patrimônio imaterial têm mostrado é que, desde o início, há uma interação profunda entre técnicos especialistas que atuam na inventariação com os chamados grupos detentores dos bens imateriais. E o próprio ato do registro envolve necessariamente a anuência por parte dos grupos detentores, não só da formalização do registro, como do próprio plano de salvaguarda que o acompanha. E o próprio plano ele passa a ser acompanhado, enfim, por esses detentores. Eu acho que a gente tem lidado cada vez mais com tombamentos de bens materiais espalhados pela cidade que pela sua inserção, pela sua escala, pelo seu escopo, enfim, pela maneira como ele se articula com diferentes grupos sociais, muitos desses tombamentos se beneficiariam de práticas de inventariação que fossem orientadas nesse sentido de uma articulação ou de um diálogo mais intenso entre os especialistas envolvidos na inventariação e esses grupos que estão ligados a esses objetos. E digo isso porque eu acho que uma renovação das práticas de inventariação e de tombamento contribuiria para acabar com esses mitos de que o tombamento congela, de que a preservação ela necessariamente vai levar a uma desvalorização do imóvel, enfim, porque de fato se estaria em busca dos valores e dos significados identificados por esses grupos sociais com esses objetos. Se a gente tivesse avançado nesse processo e se a gente tivesse promovido o tombamento de bens materiais com um caráter mais dialógico, talvez a gente pudesse ter construído uma cultura patrimonial mais ampla entre esses vários grupos que pudesse fortalecer um processo de resistência a essa situação em que a gente se vê impedido, inclusive, de promover o próprio estudo de tombamento. Uhum. Em função disso que a gente já falou, de que é uma decisão farsesca, já que a decisão já estava tomada, a representação do Conselho não permite esse contato e esse diálogo com os grupos sociais. Enfim, e digo isso porque eu acho que mesmo que tivesse ocorrido, mesmo que o estudo tivesse sido aberto, seria fundamental entrar em contato com os esportistas, com os atletas, enfim, o entendimento de como eles veem aquele lugar, que valores e que significados são associados àquela matéria, para não repetir esses erros que levam a essas mistificações, enfim.
Perfeito. Quero aproveitar para dar as boas-vindas para o Davi. Ele é professor também do curso de Arquitetura da Belas Artes, também do nosso curso de Patrimônio e Memória. E eu vou, então, já te passar a palavra, Davi, e para você falar, enfim, o que você quiser, mas eu tenho uma pergunta em particular. Assim, o Gabriel está mencionando essa dimensão imaterial do complexo, né, como um espaço de lazer, de esporte, até de formação esportiva, etc. Mas também é um complexo arquitetônico muito importante da cidade, né? Então, o que até numa discussão que eu tive, né, por esses dias, estava se falando isso, mas o único caminho da preservação é o tombamento, necessariamente, não teria outros, mas o tombamento é adequado também para esse caso, não é? Gente, boa noite. Desculpa a demora para entrar, mas eu não sei que raio foi esse de fazer por um sistema que eu não conhecia. Mas, enfim, gente, boa noite. Como disse o Marcos Virgílio, sou professor da Belas Artes e estou nessa área do patrimônio desde 84, né? Sempre na área municipal, né? E, bom, acho que eu queria até começar antes, né, Virgílio? Por esse o tema que você colocou, o que São Paulo ganhou, o que perdeu. Olha, São Paulo não ganha nada com esse, só perde, né? Só perde. Quem ganha é que eu não sei. Alguém ganha com isso. A gente tem hipóteses, né? Mas, assim, é uma situação bastante interessante, né? Para mostrar, assim, as entranhas do processo, né? A situação dos órgãos públicos, a atuação do poder público, as políticas públicas. Agora, essa situação mais ou menos recente, que o Condefat foi presenteado depois de 50 anos, né, por essa reestruturação do Conselho, que o Conselho ficou majoritariamente, vamos dizer assim, representando o poder público. Essa é uma situação que o Compresp, na Prefeitura de São Paulo, enfrentou em 86, né? Nem bem tinha iniciado as atividades do Compresp, o Conselho Municipal, já foi, né, já foi suprimida assim, a representação da sociedade no Compresp. O Compresp, assim como aconteceu recentemente com o Condefat, perde representatividade. E é isso, como disse o colega aí, né, essa coisa de ficar refém de uma situação. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é isso, de que os órgãos de preservação ficam com as mãos atadas, né? Equipe, a estrutura, essa forma de organizar o conselho, os conselhos, né? A falta de representatividade, isso aí causa uma série de problemas para a sociedade, né? Domina o poder público, seja no município, agora seja no Estado. O Estado acabou imitando a Prefeitura de São Paulo nesse caso aí. Bom, agora, com relação à questão, né, de que, no caso, o tombamento, sim, é um instrumento adequado e necessário, porque, no final, nós temos assim a importância simbólica, histórica, afetiva, social, né, do conjunto esportivo Constâncio Vaz Guimarães. Aliás, é isso, né? Não é só o ginásio, né? É um conjunto esportivo como um todo que na verdade assim reflete um termo assim meio ingrato até. Ele esclarece muito, né? Exemplifica e mostra para a gente assim, como é que se deu esse processo histórico, né? Das políticas de incentivo ao esporte, à prática esportiva, à infraestrutura de equipamentos esportivos em São Paulo, por exemplo, né? Então tem esse aspecto aí
afetivo, emocional, histórico, simbólico, tudo isso tem. Mas aqui no caso nós temos um problema que eu acho que é material, né? E que o tombamento seria um instrumento adequado, né, para se proteger, né? E eu sempre disse isso, assim, que eu trabalhava na área do planejamento urbano aqui em São Paulo, na SMDU, de que o problema envolve políticas públicas urbanas, né, de planejamento urbano, de uso e ocupação do solo, né, que projeto urbano nós temos para essa área. Agora, esse projeto que o governo do estado, na verdade eu não conheço detalhes do projeto, não sei quem conhece detalhes do projeto. Quem a gente conhece é pelo que está sendo veiculado na imprensa, né? Um shopping center. Nossa, isso daqui reflete muito bem assim, o momento assim, de que é preciso monetarizar tudo, rentabilizar, transformar o complexo esportivo num centro de comércio, eventos, lazer rentável, né? Pois é, eu acho que é um sinal né, do momento que a gente está vivendo agora, de que é preciso ter que monetarizar, rentabilizar, fazer isso. Vou falar bem a verdade cá para nós, né? Assim, acho que o problema da concessão, eu nem acho assim que é o mais grave, né? É a forma como está se fazendo isso, sem debate, sem discussão nenhuma, é, nas entrelinhas, nos conchavos, né? Isso que eu acho que é o dano maior, né? De que assim acaba desmoralizando processos de proteção do patrimônio. Né? Desmoraliza, porque assim parece que a gente está do lado de lá fazendo trincheira urbana contra o progresso, contra o desenvolvimento. E não é bem isso, é que o poder público está agindo de uma maneira, vamos dizer, irresponsável, eu acho, nesse caso aí. Né? Então, assim, mas eu acho assim, que o tombamento é o caso de se, no mínimo, abrir o processo de tombamento, abrir o estudo de tombamento, no mínimo. Isso poderia dar chance da gente corrigir alguns encaminhamentos aí, né? Abrir discussão, colocar isso publicamente. De repente a sociedade é capaz de dizer assim, não interessa tombar. Então vamos lá, vamos discutir isso, né? Enquanto não tiver essa abertura para discussão, vai ficar esse negócio de informação jornalística com pouca profundidade e a sociedade indo de ao reboque. Eu quero compartilhar com vocês um comentário, né, que eu recebi em rede social e, né, quando eu postei, falei dessa reunião e da decisão tomada, etc., e convidando, né, para essa discussão nossa aqui, não vou revelar nomes, obviamente, mas eu acho que o Lindené vai gostar de comentar isso, que é o seguinte, ele estava dizendo, vou ler, tá? Então, ipsis literis, não tem adulteração minha aqui. Ele diz o seguinte, vocês estão de brincadeira, nem a pipoca era boa nesse ginásio. Eles eram bons apenas para show dos Trapalhões, Xuxa e Criança Esperança. Tentem viabilizar um jogo Bulls versus Lakers lá, ou uma etapa do Mundial de Tênis. Como arquiteto, também prezo pela conservação do patrimônio histórico, mas uma coisa é preservar um MASP, teatro municipal, etc. Outra é querer preservar um prédio em desuso, desatualizado, aos frangalhos e esteticamente horroroso. Ele termina com uma birra de atlética de faculdade, que eu não vou repetir aqui, mas o que você acha? Só eventos nos restam, Lindené? Só espetáculo? É isso que justifica manter ou não um bem? Você é danadinho, né? Você quer jogar a bomba no meu colo aqui. Escuta, acho que esse é o ponto, né? E pensando no que todo mundo falou, né? E na última fala o Davi, né? Aí tem uma ideologia do progresso e, enfim, essa ideologia do progresso bandeirante, né?
inclusive os trabalhos da Maíra também vão apontar ali para pensar essa sociabilidade já do final do século XIX, né, nessa modernização, mas cheia de exclusões, né? Mas essa ideologia bandeirante é um negócio inacreditável, né? De uma permanência, assim, inacreditável, implacável. E acho que a gente poderia começar por essa ideia mais geral da ideologia do progresso. E aí, esses dias eu estava falando sobre isso, né? Se o Benjamin tivesse conhecido a ideologia do progresso bandeirante, ele teria refeito toda a teoria dele, teria ficado muito melhor, porque é um negócio assim inexplicável, do outro mundo, como a ideologia do progresso bandeirante ela define tudo no Tucanistão, né? E só que aí tem muitas camadas ou estratos de tempo de ideologia bandeirante, porque a priori, se a gente observar o quarto centenário e o projeto do parque, né, do complexo, Niemeyer, Ícaro de Castro Melo, e etc., ali tem uma qualidade, um propósito assim impressionante a respeito da celebração das glórias bandeirantes naquela perspectiva do quarto centenário, que também está vinculada à construção que o Toné lá atrás tinha feito sobre a grandeza de São Paulo. Então, é impressionante pensar que a gente piorou muito, né, nessa ideologia do progresso bandeirante. Havia ali um propósito de uma cidade, digamos, mais pública, que de fato não pode ser ignorado, né? E aí eu vi esse comentário nas redes e outros tantos, é assim assustador, porque no fim das contas mostra que a coisa ficou muito pior. Eu fico pensando, sempre tentando fazer umas comparações meio malucas, né? E pensando que é aquela coisa daquele diplomata sueco radicado em Paris que tenta convencer o von Schottitz, o governador nazi de Paris, na ocupação, a não destruir aquela belíssima cidade ali durante a ocupação nazista, quando os aliados já estão quase pertinho de libertar Paris. E aí fica ali, isso virou uma peça de teatro, depois virou um filme. Aliás, o título é Diplomacia, muito bonito para pensar essas coisas todas. Mas o Schottitz está lá para destruir Paris por ordem do Hitler e o sueco, o diplomata, fala, não faça isso, olha essa bela cidade. Então, é a cidade liberal burguesa representativa que massacrou a Comuna de Paris para ser aquilo, né? Ou seja, ela só é aquela Paris osmaniana em função da exclusão, né? Mas que estava lutando contra uma barbárie ainda mais profunda, que era a barbárie nazista tentando destruir Paris. Então, eu fico imaginando que esse Tucanistão de hoje é de uma ideologia do progresso muito piorada. E aí eu faço uma outra comparação, que acho que a gente pode pensar o que o Gabriel estava falando, que é essa coisa dos órgãos de preservação na era Temer, na era Bolsonaro, na era Dória, né? Não nos esqueçamos do Bolsodória e de como o Dória rompeu com um certo verniz tucano civilizatório para se aproximar do Bolsonaro e surfar nessa onda de destruição completa, né? Que é o que está na ordem do dia, mesmo que ele tenha se colocado contrário ao governo ou ao Bolsonaro recentemente em função da briga aí da guerra da vacina. Mas o que o Dória está fazendo representa uma, digamos assim, ideologia ligada à era Bolsonaro, né? E teve sua porteira aberta pelo Michel Temer. E aí eu penso que esses órgãos de preservação, como o IPHAN, por exemplo, né, que sempre foram um refrigério muito problemático, mas muito respeitado de preservação do patrimônio, que ninguém conseguia mexer com o Dr. Lúcio, né? Agora, pela primeira vez na história, provavelmente está em perigo mesmo, né? Desde 37 para cá, acho que é o maior perigo que o IPHAN sofre desde então. É um cenário assim apocalíptico, digamos. E vamos lembrar que o Haddad, entre outras coisas, pede não só por rejeição ao PT, mas porque desafiou, estou aqui forçando a barra, óbvio, a ideologia bandeirante quando vai lá e diminui velocidade nas marginais, vai na contramão de tudo aquilo que o Dória depois vai colocar em pauta. O Bruno disfarça, né? Mas ele também representa isso, porque no fundo é a força do capital, só que o Dória tem um verniz civilizado para lidar com a força brutal do capital e ser um bom gestor do capital. O presidente, né, o Lord Voldemort de quinta categoria, já é um outro tipo de coisa. Ali já tem um Brasil outro ressentido, muito mais psicanalítico, digamos assim, do que necessariamente o do Dória.
Então, acho que essas questões são apontamentos gerais para essa tragédia. Mais um shopping que parece uma... Estavam brincando nas redes, né? Uma privada. É. Maíra, você falou que queria comentar? Sim, na verdade é uma continuação, porque o Lindana estava falando da questão do progresso, e o progresso, na verdade, é uma coisa inatingível. São Paulo está desde muito tempo, pelo menos desde o começo do século XX, ali do final do século XIX, buscando esse progresso que nunca chega. E cada hora o progresso está baseado em uma reforma, em uma coisa, em uma entrega. Numa região que é justamente isso, que está ali fundada em toda a perspectiva do quarto centenário, dessa memória bandeirante da cidade, e como se a ideia de ter um shopping ali fosse a ideia do progresso, porque imagina que alguém pode suportar a Xuxa ocupando um espaço. Então, na verdade, todo esse comentário é uma birra gigante, inclusive com a Xuxa, que talvez seja das melhores pessoas para se ler hoje, porque uma Xuxa sem filtro é maravilhosa, mas e essa coisa de não pode usar para um jogo Chicago Bulls, Lakers, amado, eles não vão jogar aqui. Desista dessa ideia, sabe? A gente tem que, em vez de pensar em trazer de fora, pensa que esse lugar é um centro de formação para quem está aqui dentro, para criar novos atletas. A gente tem gente, eu mesma fiz natação lá quando eu era criança e tinha aula com um cara que era medalhista olímpico. Então, assim, sabe? Não virei uma grande atleta, mas não é sobre isso. Teve gente que virou e saiu de lá. Então, o espaço é maior que esse, e o progresso do shopping também ele é irreal, ele não existe ali. Acho que é isso. A minha tentativa de resposta foi até um pouco nesse sentido também, mas isso era outro ponto que eu estava pensando, e enfim, não sei se eu iria escrever mais, mas essa dimensão formativa daquele espaço que se perde de vista quando a gente pensa que esse complexo ele tem que se transformar num centro de eventos, né? Num espaço de eventos. E nessa linha, vou ler também de rede social um perfil chama Arquitetura em Pesquisa, que trouxe uma informação bem curiosa. Assim, ele diz o seguinte: em 2017, o governo do estado chamou um edital, né, lançou um edital de chamamento público para a concessão onerosa desse conjunto, né, que foi retomado agora. Nesse edital, né, conforme informações constantes na plataforma digital de parcerias do governo do estado, a concessão do conjunto à iniciativa privada por um prazo de 35 anos tem por objetivo, e aí, aspas, criar um novo complexo esportivo cultural multiuso Next Generation para a cidade de São Paulo. Nesses termos. E, enfim, né, o concessionário tem a obrigação de construir uma arena multiuso para 20 mil pessoas, melhorias urbanísticas no entorno, podendo em troca explorar comercialmente o terreno a partir da implantação de outras edificações e usos diversos, para não necessariamente relacionados à prática esportiva. Existe, né, uma definição do planejamento urbano que coloca ali como uma zona de ocupação especial, né? Então se faria, digamos, um projeto de intervenção urbana. Aí a gente entra na esfera municipal mesmo. Mas tem, assim, mais um detalhe, né, para incrementar esse angu aí, que também tem sido muito lembrado o fato de que já foi feito um projeto para esse complexo, né? Foi feito um concurso promovido pelo IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. O projeto vencedor previa ampliação de espaços, né, com novos usos, eventualmente espaços comerciais também, etc., sem descaracterizar, muito menos demolir os edifícios existentes, né? Então, o que me choca muito é, de tudo, né, no meio disso tudo, não sei se choca mais ou menos do que todo o resto, mas
que já foi feito um esforço de pensar aquele espaço, já foi aberto uma concorrência, pessoas pensaram, estudaram, propuseram, né? Esse concurso, enfim, teve um vencedor, ou seja, foi julgado, foi premiado, enfim, então tantos recursos, tanto tempo, tanta né, massa cinzenta já foi gasta para pensar e propor algo nesse lugar, e que de repente alguém aparece com uma proposta da Cartola, como o Davi comentou, né? A gente não sabe muito bem de onde veio isso, né? E passa por cima, assim, né? Então, quer dizer, essa desvalorização, desqualificação de todo, né, um empenho público em se pensar a qualidade dos espaços, dos equipamentos públicos na cidade, bate nisso também, né? Poxa, né? E isso é uma constante na nossa história. Quantos concursos já foram solenemente ignorados, né? E faz e se propõe, a gente reflete e chega em soluções super, às vezes, muito mais ricas, né? Eu diria que, em geral, muito mais ricas do que o que acaba sendo efetivamente implantado. Então, né, não quero cair também naquele desgosto total de falar, então, para que fazer isso? Né? Mas o que custaria, sei lá, um governo do estado minimamente responsável resgatar, né? Falou, olha, isso já foi pensado, já foi proposto, não, vamos tocar isso adiante, né? Se é só uma questão de deixar uma marca da administração, sei lá, pode ser, mas, né? Vamos levar adiante algo que já foi proposto, né? E eu acho que nesse sentido vai na linha do que o Arthur colocou aqui no chat, né? Ele fala o seguinte: me parece um tipo de corrupção soft, não tem superfaturamento ou ato ilícito no processo, mas direciona recursos públicos, né, entendendo as áreas da cidade e patrimônio também como recursos, para uso de um pequeno grupo de interessados e beneficiários. Né? Acho que vai bem nesse caminho mesmo. Não sei quem gostaria de comentar. Não, e a coisa é tão absurda que na página do projeto de intervenção urbana dessa ZOI, que está na prefeitura, uma das referências que eles sugerem é Potsdamer Platz. Por mais anacrônico que isso seja, por mais que seja uma experiência que todo mundo já cansou de criticar, por mais que na literatura urbanística isso seja mais do que criticado, enfim, por mais que a gente saiba que isso não dá certo, insiste-se quase que no estágio de uma farsa, enfim, para não falar em ideia fora de lugar, enfim, mas quase que numa farsa desses mega projetos urbanos espetaculares que de repente eles parece que querem encontrar algum lugar da cidade em que isso vai fazer sentido. E aí o mais bizarro é que na mesma segunda-feira em que a gente soube que o Condefat se recusou a abrir o estudo de tombamento do conjunto, a gente teve a notícia de que vai haver uma outra concessão pública na usina de Traição, na qual se pretende fazer um complexo comercial automobilístico que vai ser usufruído por uma meia dúzia de milionários, e no qual, para dar uma legitimidade cultural para a coisa, vai ser instalado um suposto museu do automóvel, museu esse que não tem nem acervo, nem projeto museológico, enfim, vai ser um lugar para milionários ficarem comparando seus automóveis de luxo. Enfim, e mais uma vez a apropriação desses espaços que já estão afastados, enfim, da sociedade, e nos quais a gente vê anulada qualquer possibilidade de ação política, enfim. É engraçado que todo mundo adora dizer que por vezes o discurso político se sobrepõe ao discurso técnico, mas esse é um caso evidente em que se mobiliza um discurso supostamente técnico, econômico, para legitimar
a supressão da política, porque é a total anulação de qualquer possibilidade de resistência política a essa ação. Você lembrou desse outro, né? As notícias que foram veiculadas ainda usavam realmente sistemas. É incrível como a situação chegou num ponto que é quase caricatural, né? Assim, então, é uma instalação de um centro, lojas de carrões, e se usava esse termo até na notícia. Bom, a Maíra está comentando aqui, mas tudo bem, né? Até 2022 o rio vai estar limpo, então não tem problema. E, assim, o que a usina de Traição tem a ver com automóvel, com o museu de automóvel? De onde, né? Assim, é muito absurdo, assim, de onde essas ideias surgem, né? E me parece muito, Gabriel usou essa expressão, né? Ele falou, uma apropriação privada, o comentário do Arthur Francisco aqui também nesse sentido, né? Parece muito assim que alguém que tem acesso fácil, né, aos órgãos de decisão, enfim, ao governo, surge com uma ideia de falar, eu estava pensando nisso aqui, o que você acha e tal, mas são coisas decididas muito no alto e, né, maiores compromissos, maiores, sei lá, questões, né, de cunho público, né, são completamente ignoradas assim em favor de favorecimento, né, de um grupo nele mesmo, assim. Talvez isso nem seja exatamente uma novidade, né, ao longo da nossa história, assim. Acho que em grande parte foi isso mesmo, né, a nossa história aqui da cidade. Mas houve, né, como Gabriel, como Lindenberg apontaram, né, o Davi também no testemunho dele, quer dizer, houve e tem havido esforços de fazer, né, com que, enfim, esses processos de decisão não sejam simplesmente isso, né? Não sejam simplesmente algo de cima para baixo e para um clubinho dentro dele mesmo, assim. Eu acho que uma coisa que esses acontecimentos todos estão deixando muito claro é que, assim, não existe nenhum tipo sei lá, de censura hoje em dia, né, de constrangimento, assim, é patrimonialista mesmo, é apropriação e a gente faz assim mesmo porque a gente pode fazer assim mesmo, né? Virgílio, essa celebração das orgias do capital na ideologia bandeirante, né, para usar aqui uma expressão cabeluda, a celebração das orgias do capital da ideologia bandeirante. O que une, aí eu estou dando aqui, sem o mesmo brilhantismo, por suposto, uma de Nicolau Shevchenko, mas o que une os barcões da Raia Olímpica, naquela orgia dos ricaços na Raia Olímpica, recentemente, a usina de Traição, e ao projeto megalomaníaco tarado de shopping center e concessão de torre, de hotel e complexo esportivo, que vai, em 35, 37 anos de concessão, dar mais de 2 bilhões de reais em lucro livre para quem conseguir a concessão, agora que eles vão fazer lá o edital, né? Então, essa é uma única história, né? É a celebração sem filtro de uma orgia do capital desses ricaços que parece que, claro, nunca saíram de moda, mas que agora que eles têm o aval tanto do governo federal quanto do governo estadual para estarem, né, de novo celebrando as suas glórias, né? É quase que uma vingança dos ressentidos também, lembrando lá a Eliane Brum falando dessa ascensão do Bozo e tal, mas enfim, eles nunca deixaram de dominar, mas agora
como ressentidos que vêm e falam: eu sou ricaço sim, eu vou colocar meu barco aqui no meio dessa bagaça, mesmo que esse rio do lado aqui pareça petróleo, que o outro lá a gente tenha perdido, como disse o Janes, né? Então, vamos, assim, São Paulo, por isso que eu falo, se o Agamben podia reformular toda a teoria dele em função de ver que o Brasil é um laboratório genocida, né? A começar pelo genocídio dos pântanos, pensar que o Juca Kfouri escreveu isso na coluna dele, né? Citando Renato Anelli e tal. Aliás, o texto do Anelli no Vitruvius está bem bacana. Acho que é aquilo ali que fundamentou lá a defesa do tombamento, né? Mas aí foi derrotado. O Tonhon me falou essa semana que estava cheio de sujeitos lá de notório saber, né? Que são indicados pelo próprio Poder Executivo. O Tonhon falou que foram todos os 24, raramente tem todo mundo. Então, imagina, estava todo mundo lá para garantir aquilo que era o óbvio, que eles queriam desde de antes, né? Mas é assim, assustador mesmo. Bom, Nessa nossa plataforma aqui, eu não sei o quanto eles são estritos com o controle do tempo, mas a gente tem, em tese, mais 4 minutos, né? Então, não sei se alguém quer... O certo seria, eu acho que eu fui um mau mediador nesse sentido, fazer uma rodada final para todo mundo falar alguma coisa, mas se alguém quiser fazer um fechamento, né? Pelo que eu estou vendo aqui, seriam mais 3 minutos. Caso a gente não caia, faz de conta que está tudo normal e a gente continua. Mas caso caia, eu já vou deixando aqui um agradecimento enorme para vocês. E também para quem está assistindo a gente, Arthur, Camila, Alexandra, e que a gente consiga promover outros desses muito em breve. Então, deixo a palavra aberta, quem quiser ainda comentar. Talvez assim, eu sou da casa, fazer um rapidíssimo comentário. Acho muito oportuno, Marcos, Virgílio, a gente marcar essas conversas aqui, aproveitar a facilidade que a gente dispõe agora com essas conversas digitais aqui, essas lives aqui, a gente fazer mais vezes isso, sabe? Cada 3 semanas, 15 dias, quando tem um fato interessante, para a gente discutir, conversar, trocar ideias, né? Até para os estudantes que quiserem acompanhar a gente aqui, poderem desfrutar um pouco dessa reflexão, né? Desse espaço de reflexão, que eu acho muito, muito positivo. E só queria retomar aquilo que eu estava comentando, que eu falei rapidamente, que o Compresp inaugurou isso em 86, na gestão do Jânio Quadros, de restringir o conselho a 9 membros da prefeitura, 3 da sociedade civil e 1 da Câmara Municipal. E essa gestão agora do governo do Estado fez a mesma coisa. E sempre foi muito discutido, criticado, debatido, né, o Compresp aqui em São Paulo, e o problema da falta de representatividade. Agora o Condefat, e olha, vamos falar a verdade, teve um pouco de gritaria, teve, mas de fato, ninguém gritou muito não, porque senão teria assim, nos teria permitido, né, deixar acontecer. Como aconteceu também na gestão de Jânio Quadros, 86. E aí, fica o poder público determinando isso, aquilo, e a sociedade, né, participa muito pouco desses processos aí, né? Enfim, era isso. Eu acho assim que a gente podia fazer outros encontros, que vale a pena a gente conversar sobre esses temas aí. Gente. Eu acho que a gente tem que sair da academia às vezes, porque o assunto estava sendo debatido, mas só entre quem ali tinha algum conhecimento da situação e tudo mais, ser passado por professores, por colegas e tudo mais. E aí, quando a sociedade realmente se inteirou da questão, ela já estava posta. Então, a imprensa noticiou no dia seguinte, que aí estava, desde o Bom Dia São Paulo, Boa Tarde São Paulo, tudo isso noticiava. Então,
é ir além, né? É sair um pouco da bolha também, porque a gente às vezes tem que dizer para as pessoas, olha, você pode participar disso, você pode cobrar do poder público, não dá para ficar também só num espaço de conhecimento ali da situação, porque depois é tarde demais. Agora, talvez não adiante mais nenhuma força da sociedade para mudar. Isso porque a reunião aconteceu e ela foi votada e está posto. Eu espero que não, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tem sempre que ir além. Não dá para sempre esperar que todo mundo se intere, sabe? A gente tem que às vezes dizer, olha, você pode fazer isso, você é contra, vai lá e ajuda. Acho que é por aí. E o debate sempre aberto. Acho que é ponto total disso. Uhum. Perfeito. Bom, vamos então ficando por aqui. Super aceita a sugestão do Davi. Vamos tentar promover outros bate-papos desses com frequência, sim. E, de novo, então, agradeço muito, né, Maíra, Gabriel, Davi, Lindené, pelas palavras, e Arthur, Camila, Alexandra, pela presença. Espero que vocês tenham gostado e que participem das próximas também. E, enfim, a gente vai encerrando por aqui, mas é isso. A ideia é que seja realmente o primeiro de uma série, né? Então, acompanhe a gente, né, por aí, em rede social, enfim, nas faculdades, nas instituições, etc. A gente vai promovendo outras coisas dessas. Também com esse intuito, como a Maíra falou, de ampliar mesmo, né, a discussão que é vital, né, e urgente. Então, um grande abraço para vocês, agradeço imensamente de novo e a gente fica por aqui então. Valeu, gente. Gente, boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigado pelo convite. Valeu.